Bom dia, alunos. Olha, vamos falar sobre gráficos com o programa Minitab. Então eu tenho aqui uma planilha de dados de desempenho de mulheres atletas de triatlo na Olimpíada do ano 2000. Então aqui eu tenho o tempo de chegada. Eu tenho aqui o tempo de chegada e a posição. Em primeiro lugar, a Suíça Brigitte. Em último lugar ficou a chinesa Meng Shi. Então, entre a primeira colocada e a última tem uma diferença de 16 minutos. E a brasileira, a Sandra, ficou em 11º lugar, praticamente top 10, ou seja, uma posição realmente relevante, muito importante, né? Bom, então o que nós vamos fazer? Eu falei que nós vamos falar sobre fazer gráficos, então vamos aprender a fazer gráficos. Bom, qual é o gráfico mais fácil de fazer? O gráfico mais fácil de fazer é o box plot, então diagrama dos 5 números. Eu tenho o maior número, o menor número, a mediana, e entre o menor número e a mediana o primeiro quartil, e entre o maior número e a mediana eu tenho o terceiro quartil. Então voltando aqui eu tenho o menor número, menor valor, aqui eu tenho o maior valor é a chinesa, essa medida discrepante, esse asterisco aqui corresponde a uma medida discrepante, fora do padrão, né? E aqui eu tenho o menor valor, maior valor. Entre o menor e o maior eu tenho a mediana. A mediana é esse traço horizontal, né? Então se eu colocar aqui o mouse lá direito e pedir um grid line, então aqui eu tenho uma facilidade de ver, né? Então vocês vejam que a mediana está aqui, um valor de 125,4. Mediana, 125, né? Muito bem, então esse gráfico me mostra o menor valor, o maior valor, se a mediana está bem na metade, se essas 4 partes aqui da caixa, diagrama box plot, diagrama 5 números, né? Se estiver bem no meio, uma distribuição simétrica. Então, e aqui eu posso verificar se há medida discrepante. No caso, essa chinesa, se vê que ela não tinha nível para participar da prova, né? Porque ela também teve um desempenho muito inferior às demais, né? A penúltima colocada eu vou mostrar para vocês, foi 2 horas e 14, né? Olha, esses 2 minutos a mais já tirou aí a chinesa Meng Shi, né? Muito bem, então esse é um gráfico. Qual o outro gráfico muito importante, muito fácil de fazer? É o diagrama de pontos, dot plot. Eu coloco aqui minutos, dou OK, e aqui eu tenho a possibilidade de ver se há ou não simetria. Cada bolinha dessa corresponde a uma pessoa. Então daí deve ter 40 bolinhas, 40 círculos, né? Azuis correspondendo às pessoas. Ele vai contar, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36. Olha, eu acho que tem 40 mesmo. Tá bom? Então esse gráfico de pontos é um gráfico também muito interessante e muito fácil de fazer. Bom, e depois tem o famoso histograma, que ele é difícil de ser realizado, mas à mão, mas com o computador ele fica mais fácil, né? Então aqui eu tenho o gráfico do histograma e eu tenho que ver se tem ou não simetria, né? Se tiver simetria, então a média representa bem os dados. Se eu quiser mudar de cor, cliquei aqui e aí eu ponho, por exemplo, uma cor diferente. Vou colocar aqui um azulzinho aqui, um verde, aliás, né? Que é um verdinho, o azul, verde, sei lá, um amarelo, ok? Agora eu posso também alterar o número de intervalos. Tá vendo aqui, ó, binning? Aqui tem 9 intervalos, eu posso colocar 5 intervalos, ok? Se eu quiser saber como é que estaria uma curva normal aí, eu mouse lá direito, adiciono
uma linha de ajuste de uma curva normal. Pronto. Daí eu fico sabendo que a média é 126 e desvio padrão 4,139. Muito bem, então vocês vejam que com o programa Minitab facilmente, clicando aqui no gráfico, no menu, eu tenho a possibilidade de fazer o box plot, o histograma, o gráfico de pontos e outros, né? Agora eu quero mostrar para vocês a possibilidade aqui, ó, no menu gráfico, Probability Distribution Plot, que aqui eu tenho uma tabela de curva normal, né, padronizada ou não padronizada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um problema. Cadê meu problema aqui? Eu tenho um problema chamado... Cadê o meu problema aqui? Aqui, ó, Mensa versus QI versus curva normal. Aqui, ó. Mensa é a Sociedade Internacional de Pessoas com QI alto. Para fazer parte da Mensa, você tem que ter um QI acima de 132, que geralmente se fala que são os gênios, né? Na distribuição de QI, a média de uma pessoa normal é 100, desvio padrão 15. Então, qual percentual da população se qualifica para ser membro da Mensa? A pessoa tem que ter um QI acima de 132, né? E a resposta é 0,01645 ou 1,64, certo? 1,64%, ou seja, aproximadamente 2%. Então, como é que eu faço isso no Minitab? Então, lembre-se, média 100, desvio padrão 15, tem que ser acima de 132. Então, eu clico aqui, ver a probabilidade. A média é 100, desvio padrão é 15, a área sombreada é essa daqui que eu quero. Eu coloco aqui X o valor, 132, clico aqui, pronto. Eu tenho aqui a resposta. Essa aqui é a área. Vou deixar ela bem grande aqui, né, para a gente ver. E aqui está o valor 132, né? E aqui a média 100. Eu clicando aqui. Então vocês vejam com que rapidez eu resolvo esse problema proposto, né? Com a probabilidade de eu fazer parte dessa sociedade, tendo em vista que meu QI é, por exemplo... Ai meu Deus, se eu tiver aqui um QI, clico aqui, vamos imaginar que meu QI seja 120, por exemplo, né? Meu QI 120. Daí eu poderia fazer parte da Mensa, né? Vai dizer que não, mas pelo menos eu sei que pessoas com QI acima de 20, eu estaria, vamos dizer assim, entre as pessoas 10% mais inteligentes do mundo. Eu não sei quanto é o meu QI, mas se eu tiver um QI acima de 120, eu estou entre praticamente os 10% das pessoas mais inteligentes. Bom, muito obrigado pela atenção. Vocês vejam com que facilidade eu faço gráficos no programa Minitab. O gráfico de pontos, o box plot, o gráfico de pontos dot plot, box plot diagrama de caixa, o esquema dos 5 números, que é o menor, maior, mediana, primeiro, terceiro, quartil, e a possibilidade de eu achar as áreas de uma curva normal. Obrigado pela atenção.